Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pode se sentar, você que está aqui. Para quem não conhece o livro de Atos dos Apóstolos, esse texto, do capítulo 9, ele retrata sobre a história de Saulo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre quem era Saulo. As pessoas pregam sobre o apóstolo Paulo, mas nós precisamos entender o porquê. Saulo, ele perseguia. Saulo, ele trabalhava para o Império Romano. A palavra Saulo, a origem da sua palavra, ela é uma origem hebraica, que vem de Saul, que passa a ter um significado na literatura grega como Saulo. O significado da palavra Saulo quer dizer, alguns dizem que é inquiridor. O significado da palavra, do nome Saulo, quer dizer aquele que foi conseguido por orações. O nome de Paulo foi dado posteriormente pelo autor do livro de Atos, que é o apóstolo Lucas. Ele escreve e posteriormente ele dá o nome de Saulo, ele chama Saulo de Paulo. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 13, do versículo 9, a parte A, que diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Paulo, ele é um nome romano, que significa pequeno, que significa menor. Paulo, ele já estava profetizado há mais de 600 anos. Em Salmos capítulo 68, versículo 27, que diz assim: ali está o menor. A palavra Paulo quer dizer menor, quer dizer pequeno. Ali está o menor da tribo de Benjamim. Paulo, ou Saulo, era da tribo de Benjamim, que conduzirá os príncipes de Judá com o seu ajuntamento e os príncipes de Zebulon e de Naphtali. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 11, versículo 1. Romanos, capítulo 11, e versículo 1 diz assim: então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma nenhuma, porque também eu sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 3 e versículo 5 está dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Como eu disse no Salmos 68, 27, ele já estava profetizado, já era plano de Deus usar Paulo 600 anos depois para ser apóstolo e pregar aos gentios. Mas a história diz que este Saulo de Tarso, ele foi um homem que cresceu conhecendo as escrituras sagradas. Na Galileia dos tempos de Jesus, os meninos iniciavam os seus estudos da Torá aos 6 anos de idade. Aos 10 anos, quando eles já completavam o primeiro ciclo de estudos, eles já tinham decorado a Torá. Saulo, ele cresceu aos pés de um mestre, de um rabino chamado Gamaliel. Saulo foi um desses meninos que cresceu dos seus 6 anos até os 10 anos de idade, estudou a Torá. O que era a Torá? A Torá eram os 5 primeiros livros da Bíblia.
conhecido como o Pentateuco. A palavra penta quer dizer 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia em português: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Portanto, eles levaram 4 anos para decorar e terminar os estudos da Torá. Os garotos, eles se assentavam aos pés dos mestres, dos rabinos, que ensinavam de pé diante deles, mostrando que o evangelho, a palavra de Deus, não é penosa, que a palavra de Deus, ela não pesa, não é pesada. Os meninos, eles se assentavam aos pés, em pleno chão, enquanto os rabinos de pé ensinavam a palavra de Deus, ensinavam os mandamentos. Saulo, entre esses meninos, aprendeu desde cedo a decorar as leis de Deus. Os ensinos de Jesus, nesse aspecto, não é pesado. Nós estamos aqui, muitas pessoas às vezes têm como pesado o evangelho. O evangelho não é pesado, não é penoso ouvir o evangelho. Haja vista que nós estamos aqui todos os cultos, sempre que podemos, nos cultos hebdomadários, nos cultos semanais, assentamos para ouvir a palavra de Deus, e nós estamos nesse conforto. Em alguns lugares, em muitos lugares, aí em outros países, não temos essa liberdade de ouvir a palavra de Deus, de poder ler um versículo, de poder ouvir a explanação da palavra de Deus. Mas nós aqui no Brasil ainda temos essa liberdade de nos assentarmos para ouvir a palavra do Senhor. Pouquíssimos meninos da elite de Israel eram chamados de talmidim. O que era o talmidim? A palavra hebraica talmid quer dizer discípulo. Talmidim quer dizer discípulos. Saulo era um desses poucos meninos que era um talmide, um discípulo que aprendeu, assentado na terra, a conhecer as leis de Deus e os projetos de Deus. Em Atos 22, versículo 3, Paulo diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino, em que Paulo, ele declara aqui, que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Cresceu ouvindo a palavra de Deus, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como também vós hoje sois. Paulo chegou a ser assistente da sinagoga. Paulo chegou a ser um assistente na sinagoga da sua época. Um assistente era aquela pessoa incumbida de levar os rolos do livro das leis, ou o rolo dos livros dos profetas, para o rabino que estava sobre a tribuna poder ler a mensagem de Deus. Os rabinos daquela época, aqueles homens que cuidavam da escrita e cuidavam da palavra de Deus, eles não podiam escolher os seus textos como hoje nós temos essa liberdade. O pastor tem a liberdade de poder escolher um texto para poder pregar, estudar e ensinar a igreja. Nos tempos dos rabinos, eram os assistentes que escolhiam os rolos dos livros das leis, os rolos dos livros dos profetas, para que eles pudessem pregar. Apesar de ele ter o conhecimento da escritura, apesar de Saulo ter o conhecimento livresco de seminário da escritura, todavia Paulo não conhecia o Deus da escritura. É bem possível que muitas pessoas que leram o evangelho, mas não entenderam os procedimentos de Deus, não entenderam a revelação do evangelho. É bem verdade que existem igrejas nos dias de hoje que pregam a palavra de Deus, que falam a respeito desse Deus,
das grandezas de Deus, mas é bem possíveis que não conhecem, que essas igrejas, que esses líderes, eles não tenham o conhecimento do Deus da Escritura, porque não tiveram experiências. Paulo, ele cresce conhecendo a palavra de Deus. Paulo, ele cresce conhecendo as leis de Deus. Mas chega um período da maturidade da vida de Paulo, de Saulo, que agora ele trabalha para o Império Romano. Ele cria um asco sobre aqueles que eram da seita chamada O Caminho, porque não havia nome de igreja naquela época. Quando os evangelhos foram pregados através dos apóstolos, não havia placa de igreja, não havia igreja A, igreja B, Assembleia de Deus, Batista, Luterana, Metodista. Eles eram chamados, os discípulos, eles eram chamados de a seita do caminho. Aqueles religiosos ortodoxos, sacerdotes, eles tinham esse grupo que não fazia parte da elite religiosa de Israel, que não fazia parte da elite daqueles que tinha o pedigree religioso. Eles consideravam como a escória, como a seita, aqueles que eram da seita do caminho. E Paulo pegou asco por causa disso. Ele tinha o conhecimento de Deus e das leis de Deus, mas ele não tinha as experiências com Deus. Saulo agora pega asco, porque ele não aceitava, porque já que ele passou boa parte da sua vida, na infância, na adolescência e na juventude, aprendendo do evangelho, das leis de Deus, ele não estava aceitando que um povo simples, pobre, poderia ter acesso à Escritura e a pregar esse Deus que é poderoso. Aqueles homens que ouviram a mensagem do evangelho através dos apóstolos, eles começaram a se espalharem pelo mundo e a pregarem a este Jesus maravilhoso. Paulo não aceitou só porque ele tinha as credenciais que a religião, aleluia, oferecia. Mas louvado seja Deus que nós temos acesso a esta palavra. Todos nós não estamos isentos de conhecer o Deus da Escritura. Oh glória! Saulo começou a perseguir. No capítulo 9, versículo 1, diz a Bíblia Sagrada que o anseio de Saulo em perseguir a igreja era tamanha que ele pede carta. Ele vai na sinagoga, porque a sinagoga daquela época era dirigida, a religião oficial, dirigida pelos sacerdotes, havia se vendido ao Império Romano. Eles emprestaram a religiosidade ao Império Romano, que por si emprestava a espada para a igreja, para combater aqueles que eram contra, que não faziam parte da elite religiosa, que contrariavam o Império Romano. Eles deixaram de adorar a César, eles deixaram de venerar os imperadores, e naquela época era um pecado mortal a pessoa não adorar a César e não a reverenciar o imperador. O império emprestava a espada para meter à prisão essas pessoas, para colocar em prisão esses homens que não reconhecesse o imperador como verdadeiro Senhor. Mas um povo simples que ouviu a mensagem do evangelho e entendeu pelo Espírito do evangelho quem era Jesus de Nazaré, quem era o Jesus que veio, aleluia, louvado seja Deus, o verbo que havia se feito carne e habitado entre eles. Eles não só ouviram falar de Jesus, mas eles viram as grandezas de Deus e tiveram a experiência. Saulo vai até a sinagoga, Saulo vai até o líder religioso, os sacerdotes, para pegar carta, para ir a Jerusalém, para prender homens e mulheres que pregassem, falassem ou adorassem este nome Jesus. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele vai, pega o seu cavalo e alguns homens,
e vai a caminho de Jerusalém. Já no caminho de Damasco, Jesus se apresenta a Paulo, o Jesus que ele pregava, o Jesus que ele só tinha conhecimento livresco, um conhecimento de Bíblia apenas, de seminário, e agora uma luz resplandecente faz com que Saulo caia do cavalo, e ele fica cego. Jesus se apresenta a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouve a voz de Deus, e naquele momento ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E você me pergunta assim: mas como é que Paulo está perseguindo Jesus, se Jesus já estava morto há 30 anos atrás? Se o evangelho só começou a ser escrito há mais de 30 anos depois da morte de Jesus, como é que um Jesus morto uma pessoa pode perseguir? Jesus estava dizendo: quando você persegue a minha igreja, é a mim que você está perseguindo. Quando alguém calunia a igreja, na verdade é a Jesus que estão caluniando. Quando as pessoas desdenham da igreja, na verdade é de Jesus. Por isso que nós não podemos tomar para nós a justiça de Deus. Se alguém está te perseguindo, deixa perseguir. Se alguém está falando de você, deixa falar. Se alguém está te caluniando, deixa caluniar. Sabe por quê? Nós não precisamos revidar e nem retalhar, porque eles estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. Nós somos Israel de Deus, nós somos o povo escolhido por Deus. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens também ouviram, foram testemunhas do que Deus estava falando, dialogando com Saulo, para que depois que passasse aquela experiência toda, Saulo questionasse a si mesmo, talvez numa esquizofrenia, dizendo: deve ser coisa da minha cabeça isso. Mas Deus foi tão bom que a voz foi audível de Jesus, e os homens que estavam com Paulo, diz a Bíblia que eles também ouviram a voz de Jesus, para que ele tivesse certeza de que era Deus, que aquilo ali não era uma esquizofrenia religiosa, não era uma elucubração humana. E vamos ver versículo por versículo. Apesar de Paulo conhecer as escrituras, ele não conhecia o Deus da escritura, e agora ele começa a passar a conhecer. Aleluia! Ele pega as cartas para ir a Jerusalém. É interessante, né? Que ele não usou essas cartas. E aonde foi parar essas cartas? O que eu quero dizer para você é que toda carta contra a minha e a tua vida, ela não chegará no seu destino, porque Deus intervirá sobre a minha e a tua vida. Aquelas cartas não chegaram. Não chegaram porque Deus interviu, Jesus interviu. Jesus fala com ele no caminho. Jesus dialoga com Saulo. Jesus, ele dialoga conosco. Nós temos que entender que Deus é um Deus que fala, e que é uma necessidade da igreja estar sensível à voz de Deus, procurar a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Eu não sei que pressa é essa em alguns lugares que eu vou pregar às vezes, faltando 5 minutos para terminar o culto. As pessoas estão olhando no relógio, se coçando para ir embora. São pessoas que só tiveram experiência com a religiosidade. São pessoas que apenas fazem gestual cênico, achando que esse gestual cênico religioso garantirá um lugar no céu. Não. Jesus falou com Saulo. Jesus, ele tem que falar conosco. Ele está falando conosco. Os homens que estavam com Saulo ouvem também essa voz. Saulo se levanta do chão, mas ele se levanta cego. E a Bíblia diz que ele permanece cego 3 dias,
Por 3 dias, no versículo 8 e 9, ele não come, ele começa a jejuar. Ele começa a se abster. Ele permaneceu 3 dias cego, e esses 3 dias ele jejuou. Ele não comeu. Ele ficou inquieto. Quando Deus ele fala conosco, há uma necessidade da nossa alma estar inquieta diante de tão grande voz, diante de tão grande verdade. Não é possível que a gente ouça a voz de Deus. A pregação do Evangelho não é aquela pregação que massageia o ego das pessoas. Não é uma mensagem que massageia o nosso ego, mas é uma mensagem que tem que nos confrontar. Quando sairmos da igreja, perder o sono de noite, ficar pensando, ficar vislumbrando, você vira para o lado, não consegue dormir, porque a palavra começa a remexer dentro de você, começa a remoer dentro de você. Esta é a verdadeira palavra de Deus, é Deus falando contigo, é o Espírito de Deus te comovendo, é o Espírito de Deus fazendo você se remexer. Saulo ele não comeu por 3 dias. Às vezes a gente faz um jejum meia boca aí, de 7 da manhã a meio-dia, e diz que é jejum. Deus, ele aparece ao discípulo Ananias, no versículo 10 e 11 do capítulo 9. Quando ele permanece cego, ele começa a jejuar. Ananias era um discípulo de Jesus. E Deus ele revela a Ananias sobre Paulo, sobre Saulo. E ele dá uma recomendação: você vai ter que ir até uma rua chamada Direita. E você vai encontrar Saulo, ele estará orando. Ele vai estar orando. Ananias tinha já o conhecimento de quem era Saulo. E ele indaga Deus, ele indaga Jesus na visão e diz: Senhor, eu conheço Saulo. Não é este que vem perseguindo a igreja, maltratando os teus filhos, maltratando os teus seguidores? Aí Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Porque ele não só anunciará a mensagem a Israel, mas aos gentios. Os discípulos, eles anunciavam a mensagem de Jesus. Quando Jesus no Evangelho diz, chama Pedro, Tiago, João, chama todos os discípulos numa missão, e ele diz: olha, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, preguem para Israel, preguem para o povo de Israel, porque a salvação vem dos judeus. E ele se depara com aquela mulher samaritana, que não fazia parte, era uma mulher que era gentil. E quando ela tem aquele episódio diante dos discípulos, Jesus abençoa aquela mulher, porque Jesus disse: olha, não é bom pegar o pão dos filhos de Israel, a revelação da palavra de Deus para os filhos de Israel, e entregá-las aos cachorrinhos. Jesus ainda ameniza. Ele considerava, porque os judeus consideravam aqueles que não faziam parte da elite religiosa, da parte da história de Israel, como cachorros, mas Jesus ameniza. Jesus ele diz: olha, não é bom pegar o pão dos filhos de Israel, a revelação dos filhos de Israel, a salvação dos filhos de Israel, e dá-la aos cachorrinhos. E aquela mulher, ao invés de ficar triste, se fosse eu e você, talvez a gente fizesse biquinho, talvez a gente não viesse nem mais para o culto, faltasse culto por causa de uma suposta bronca do pastor, ou por causa de uma suposta bronca do seu líder. Fecha, vira o biquinho, não quer vir para a oração, não quer vir para o jejum, não quer vir para os cultos. Mas aquela mulher, sabe o que ela fez? Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não quero o pão, Senhor, eu só quero a migalha, porque a migalha já me satisfará. Aí Jesus olha e diz: mulher de grande fé, vai, porque a tua fé te salvou, a tua filha está curada. Mas a Bíblia não diz, mas eu conjecturo. E os discípulos talvez chegassem a Jesus e dissessem: Jesus, o Senhor está sendo incoerente. Por quê, Pedro? O Senhor nos reuniu antes de fazer o evangelismo e disse para a gente não entrar em cidade samaritana,
nem aldeias e gentios, mas ides ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está ouvindo, Pedro? Sim, senhor. Tiago, o que eu disse? Não é para entrar em cidade samaritana. Maravilha. Você ouviu, André? Sim. O que eu disse? Que a gente tem que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Maravilha. E agora o Senhor está sendo incoerente, Jesus. O Senhor fala uma coisa e faz outra. Só que Jesus, ele prefere ser incoerente e quebrar o protocolo quando se trata de salvar uma vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ananias disse, tudo bem, Senhor. Mas é interessante que Ananias estava tendo essa visão de madrugada sobre Saulo e Deus falando com ele para ir para orar por Saulo. E Saulo estava orando, e a Bíblia diz, se você percebeu no texto que o nosso querido irmão leu, no início, fala que Saulo estava orando e Deus revelou Ananias a Saulo, dizendo, ó, vai chegar aí um Ananias e vai orar por você. Porque quando nós estamos na presença de Deus, em comunhão uns com os outros, interligado um com os outros, na mesma fé um com os outros, na mesma comunhão um com os outros, no mesmo sentimento um com os outros, quando nós estamos na mesma sintonia, quando eu acho que o meu ministério é maior que o teu, eu não estou em sintonia. Quando eu acho que eu prego melhor do que outros, eu não estou na sintonia. Mas quando eu estou aqui torcendo para o meu irmão que é vaso de Deus também escolhido, e está aprendendo, porque um dia eu também aprendi, um dia eu tive que aprender a pregar, um dia também eu tremi as pernas diante do povo, porque quando eu aceitei o evangelho, em uma semana, no primeiro dia que eu levantei a minha mão, no dia 23 de dezembro de 1997, eu fui batizado com o Espírito Santo, e em uma semana já estava pregando, tinha 200 pessoas no plenário, a minha perna tremia que nem vara verde, mas eu tive certeza, porque Deus estava comigo. Eu disse, eu vou abrir a minha boca e vou pregar o evangelho de Jesus. Oh, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, você se sente constrangido. O que é a vocação na minha e na tua vida? Vocação é, apesar de eu não querer fazer, eu faço mesmo assim. É pesado às vezes, é difícil, dá vontade de parar, mas a maior certeza da nossa chamada, a maior certeza da confirmação da minha chamada e da tua, é a vontade que nós temos de parar. Esta é a maior certeza. Quando você pensa em parar, Deus está dizendo, esta é a maior certeza da tua vocação. Porque vocação não é você fazer o que você gosta. Às vezes é fazer o que você não gosta, mas você faz. Você diz que não vai, que nem aqueles dois jovens, que o pai, Jesus contando a parábola, ele diz, um pai de família tinha 2 filhos. Ele diz o seguinte, olha, vamos lá para o campo me ajudar. Aquele filho disse, não vou, pai. E ele saiu. E aquele filho a quem o pai não chamou disse, Senhor, meu pai, eu vou te ajudar. O filho que disse que ia ajudar, que se voluntariou, não foi. Mas aquele filho que tinha respondido ao pai, eu não vou, ele se arrependeu e foi. Louvado seja Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus falar conosco, nós nos sentimos compelidos a fazer até mesmo aquilo que nós não queremos e não gostamos, mas nós fazemos. Sabe por quê? Porque isto é vocação. Aleluia, louvado seja Deus. Ananias teme, mas Ananias ele não queria fazer. Ele disse, Saulo é aquele que persegue a igreja. Senhor, eu ouvi falar dos males, Senhor. Mas Jesus disse, vai, meu filho, eu sei que você não gosta, não vai com a cara dele, mas você tem que ir. Eu sei que muitas vezes você não vai com a cara de muitas pessoas, mas você tem que ir. Paulo diz, é-me imposta esta obrigação. Eu não posso desempenhar apenas um cargo porque me deram um cargo na igreja. Se eu estiver apenas desempenhando um cargo, eu não estou fazendo nada demais. Mas quando eu faço, porque é imposta, e eu tenho esse reconhecimento na minha vida, eu reconheço que o que Deus, é a porta que Deus me abriu, seja no grupo de jovem, seja no grupo de segunda oração, seja onde quer que o pastor coloque você, é Deus que está te dando oportunidade para que você desempenhe o teu papel, ainda que você não queira, porque Deus, ele quer despertar a minha e a tua vocação.
Aleluia! Deus tranquiliza Ananias e dá o aval dizendo no verso 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Na presença de Jesus, ninguém fica para trás. Só não faz a obra quem não quer. Só não executa o ministério quem não quer. Só não prega quem não quer. Só não canta quem não quer. Porque Deus te chamou como vaso. Vai até Saulo. Não é porque ele tinha decorado a Torá. Não é só porque ele tinha o conhecimento das Escrituras desde pequeno e a vaidade havia tomado conta do coração de Saulo. Não era só por isso. Deus, ele tem os seus planos, a gente não entende os planos de Deus. Foi necessário que Saulo crescesse aos pés de Gamaliel, aos pés dos rabinos, conhecesse toda a lei de Deus, e quando ele estivesse numa maturidade e se desviou do caminho, todavia Deus, ele tinha um projeto na vida de Saulo e diz: este cabra aí, ele tem conhecimento, este homem, ele tem conhecimento das Escrituras, mas eu preciso que ele tenha uma experiência comigo. Ele tem coragem. Uma coisa que Deus ele quer: não precisa ser bonitinho, não precisa falar no vernáculo, não precisa falar na exegese da Bíblia, não. É necessário para Deus apenas coragem. Quem tem coragem Deus usa. Quem tem coragem Deus exalta. Quem tem coragem Deus exalta como vaso nas suas mãos. Deus ele quer coragem. Deus ele quer coragem sua. Levanta a tua cabeça. Deus ele quer coragem. Assuma este compromisso. Deus ele só quer coragem. Ele não quer saber dos seus canudos, das suas faculdades. Deus ele quer homens e mulheres, jovens e adolescentes que tenham coragem. Aleluia. Só isso. Vai, paga este preço, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Não é para levar o seu próprio nome. Não é para levar as suas convicções. Não é para debater as suas convicções com ninguém. Mas é para levar o nome dele, de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Não é para pouco isto. Deus ele precisa da minha e da tua coragem. Deus ele te levanta como um vaso escolhido. Nós somos vasos. Nós somos vasos na mão de Deus. Quando nós estamos com o nosso sentimento em comum uns com os outros, não se sentindo menor nem pior do que ninguém, não se sentindo melhor e nem pior do que ninguém, Deus ele nos usará. Não estamos aqui passando tempo. Eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu tenho uma missão. Você não está perdendo o seu tempo. Todos nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma missão a executar. A Bíblia diz que nenhum soldado que se alista nessa milícia se embaraça com coisas dessa vida. Nós temos um alvo, um objetivo a atingir. Você é um soldado de Deus. O soldado é disciplinado. O soldado tem disciplina. Você observa um soldado, um militar, desde a casa dele, a organização que é. Se alguém mexer em alguma coisa organizada dele, ele já sabe, ele tem o conhecimento. Se alguém bagunça as coisas dele, ele tem o conhecimento. Ele é disciplinado. Ele levanta cedo. Ele ora. Ele se barbia. Ele coloca a melhor roupa. Ele coloca a sua armadura. Ele coloca as suas vestimentas de soldado. As pessoas entendem, olha para ele e vê que ele é um soldado. Nenhum soldado que se alista nessa milícia. Isto aqui é um quartel general de Deus. Nós somos soldados de Jesus.
Jesus é o nosso comandante, o nosso general, quem vai riste na frente do exército, e Ele vai na frente. E quando Ele vai na frente, eu não temo mal algum, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quando você entende que você tem um chamado, e você entende a sua vocação, Jesus é o teu capitão. Ele vai na frente, Ele vai na tua retaguarda. Aleluia, louvado seja Deus. Não seja um crente que só tem conhecimento livresco. Saia do conhecimento livresco. Coloque o joelho no chão e diga: Deus, eu quero a minha chamada, eu quero ser chamado por Ti, eu quero desempenhar essa chamada. Quantos querem essa chamada para a tua vida?